Olá, pessoal! Boa tarde a todos vocês e muito obrigado por estar aqui me fazendo companhia. Vocês já ouviram falar da técnica ancestral de reconciliação e perdão praticada na cultura polinésia tradicional? Pois é, ela já era muito usada por lá, muito antes da colonização ocidental. Estamos falando do Ho'oponopono. Originalmente, era um ritual conduzido por um Kahuna. Esse nome significa sacerdote ou uma espécie de curandeira. E era usado para resolver conflito entre membros de uma família ou uma comunidade. E o objetivo era restaurar a harmonia, tanto espiritual como social. Com o tempo, essa técnica foi evoluindo, graças a uma Kahuna chamada Morna Simeona. O Ho'oponopono foi se adaptando para um modelo mais moderno e individual. Ela criou uma versão auto-aplicável nos anos 80, baseada na ideia de que cada indivíduo é o único responsável por tudo aquilo que aparece, o que atrai para a sua própria vida. E, portanto, é quem tem o poder de curar as suas próprias feridas. Essa versão ficou ainda mais conhecida mundialmente através do Dr. Hulen, que usou o método no seu trabalho em um hospital psiquiátrico com resultados surpreendentes. Esse doutor estava procurando ajuda, cura para a sua filha, que sofria gravemente de psoríasis. E até aquele momento não tinha encontrado nada, nenhum tratamento satisfatório. Então ele chegou até Morna, que era quem aplicava a técnica. E para a surpresa daquele pai, depois de um mês de aplicar o simples processo do Ho'oponopono, a filha dele estava completamente curada. Então, a partir desse evento, que foi uma coisa extraordinária, o tal doutor tinha visto com seus próprios olhos e vivido a experiência na sua própria família. Então, ele começou a pensar que existia muitas coisas além de tudo aquilo que ele tinha estudado. E resolveu se aprofundar mais e aplicar nos seus pacientes. Aprender a técnica, claro, com a Morna. E a Morna, ela chegou a ser reconhecida mundialmente. Ela viajou para vários países, fazendo palestra, ensinando a técnica. Ela inclusive chegou a levar o Ho'oponopono 3 vezes para a ONU. E foi reconhecida na época como tesouro vivo, pelos trabalhos que ela realizava. Mas foi realmente depois que o Dr. Hulen começou a aplicar a técnica, o mantra, então ela ganhou popularidade, já que era um hospital presídio, um presídio psiquiátrico, onde tinha pacientes, pessoas que haviam cometidos crimes horríveis. E nessa ala do hospital havia uma energia muito pesada, muito densa. E quando ele aplicava o mantra, essas pessoas sempre estavam sedadas ou algemadas, porque não havia outra forma de conviver com elas. Naquele lugar também haviam muitos outros problemas
que eram contínuos, tipo de encanação, elétricos e até mesmo plantas não conseguiam crescer. E então já podemos imaginar o ruim que era aquele ambiente, né? Inclusive os funcionários que ali trabalhavam sempre ficavam doentes, ou simplesmente não aguentavam trabalhar ali por muito tempo. E ao aplicar o mantra, melhoras significativas começaram a acontecer. Até a medicação daquelas pessoas aos poucos foi sido reduzida, já que eles iam ficando mais calmos. E em um período de 6 meses, aquela ala do hospital estava completamente reabilitada. Até os problemas hidráulicos e elétricos já não ocorriam mais. E em um período de 4 anos, aquela ala foi completamente fechada, pois já não havia mais uma necessidade de ter uma ala psiquiátrica naquele hospital. Então vemos que interessante pode ser a técnica tão simples, mas aplicada com uma continuidade e intenção. Se houvesse uma tradução literal, oficial do idioma, a frase Ho'oponopono seria algo como limpar erros, limpar experiências, tratando-se de experiências negativas. Aquelas experiências que ficaram armazenadas no nosso subconscientes e às vezes até no consciente coletivo que une a todos nós, e essas experiências negativas que nos traz dor, ressentimentos, tristezas e nos põe para baixo. O negativismo nos fazendo pessoas pessimistas com a vida. O mantra atua na causa que está atuando para fazer-nos sentir daquela forma. E é muito bom conhecer técnicas que possam nos ajudar a limpar tudo isso. Ainda mais se for técnicas de fácil aplicação, como esta, não é mesmo? Elas podem nos ajudar a superar esses desafios. E quando perguntaram ao Dr. Hulen como ele tinha conseguido tal proeza, ele afirmou que tinha feito um processo de limpeza nele, já que através da técnica se entende que ao ter um problema com alguém, aquele fato em si é só a ponta do iceberg, já que ao estarmos todos conectados uns aos outros, entrelaçados por uma rede invisível do cosmos, esse problema pode ter conexão com as memórias carregadas de um problema maior com aquela pessoa, talvez vinda de uma vida passada. Então, quando você está recitando o mantra "Sinto muito", "Me perdoe", "Eu te amo", "Sou grato", e você colocou a intenção de fazer Ho'oponopono aquele dia em favor de uma situação que te provocou dor, digamos uma traição do marido ou do namorado, não significa que você está dizendo isso a ele. Não se trata do outro. Se trata de você. Já que cada um tem a sua responsabilidade em tudo aquilo que atrai. E devido àquelas memórias registradas no nosso subconsciente, é quando aflora o problema. Então, quando o Dr. Hulen disse que fez um processo de limpeza nele e não nos pacientes,
nos detentos do hospital psiquiátrico, ele estava se referindo a que limpou as memórias ruins que poderia estar conectando a vida dele de alguma forma com aquelas pessoas. Então seria como limpar o karma. Então, recitando essas frases do mantra, a gente está pedindo perdão a Deus, a divindade, já que ao vermos nós mesmos como pecadores, imperfeitos, simplesmente estamos nos desconectando da fonte. A culpa vem das crenças que as barreiras vão criando e vamos adquirindo ao longo dessa vida e de outras. As experiências ruins que trazemos às memórias armazenadas de outras vidas que já vivemos. Ao mesmo tempo que essa técnica é extremadamente simples, ela também é muito profunda, tratando-se que consegue limpar essas memórias de outras vidas, e poucas técnicas, pelo menos que eu conheça, consegue isso. Então, esse é um mantra poderosíssimo e recitado mundialmente. E antes de você começar a falar as frases, você precisa se conectar com uma intenção. O porquê, o para quê, ou em favor de que você irá recitar o mantra. Se conectar em pensamentos com aquela motivação. Eu faço essa prática algumas vezes e ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo sobre espiritualidade, mas com outro tema que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas ultimamente eu estou experimentando muitas diferentes formas de sincronicidade com o universo, que é a forma que ele tem para se comunicar com a gente. E naquele vídeo estava aparecendo a transcrição do que a pessoa que estava falando, né, supostamente o tema que ela estava explicando. E toda vez que essa pessoa falava um nome similar ao de uma pessoa da minha família, na qual eu tive um problema há mais de um ano atrás, o interessante é que na transcrição do vídeo não aparecia a palavra corretamente como a pessoa estava pronunciando o conteúdo dizia, senão que aparecia o nome desse familiar meu. Então, para mim ficou bem claro que aquilo era um sinal. Então, quando eu fiz a minha meditação diária no final do meu dia, fiz em prol daquela pessoa. Fiz a prática para ela. E eu sempre pratico sentada em posição de flor de loto, que é com as pernas cruzadas, né? A posição que a gente pratica a meditação normalmente, com a coluna bem erecta, bem reta, porque a energia precisa circular corretamente, e com as mãos fazendo um mudra, do símbolo do infinito, que para quem não sabe, um mudra são gestos, são símbolos feitos com as mãos e os dedos para canalizar a energia de forma mais eficiente. E a gente usa mudras nas práticas de yoga e também no Reiki. Já no Ho'oponopono, esse mudra, em especial, que é o que eu digo, o símbolo do infinito, representa a cura contínua, a conexão eterna e o fluxo ininterrupto de energia entre o passado, o presente e o futuro.
também representa a integração dos opostos. E dizer que a primeira vez que resolvi fazer, fiz em prol de várias pessoas. E a conexão é tão grande que eu terminei em prantos, mas com a alma leve. Então fica a dica. Essa é outra prática que eu recomendo totalmente fazer. Ela pode ser usada para diferentes aspectos da nossa vida diária. Como, por exemplo, se você está tendo dificuldade em perdoar alguém, se você almeja alcançar uma melhoria econômica, se você quer elevar a energia de um ambiente ou mesmo a sua, para melhorar relacionamentos amorosos, amizades, quem sabe onde houve maus entendidos, para alcançar paz interior, superar situações difíceis, traumas, liberar traumas e dores que estejam ligados, né, ao acontecimentos do passado, alcançar melhoria, saúde física, também emocional e muitas outras coisas mais. Lembrando, pessoal, que não existe um número exato de vezes que precisa ser recitado para funcionar. Só que, claro, quanto mais você fizer, melhor. Quanto mais vezes e mais práticas. E o mais importante é a intenção sincera por trás das palavras, já que sabemos que exatamente tudo é vibração. E se você acompanha já o meu canal há mais tempo, deve ter me ouvido falar em outros vídeos também sobre isso. E então sabemos que as nossas palavras têm muito poder. E se realmente fôssemos o suficiente consciente do poder que elas têm, do que elas produzem, vigiaríamos cada vírgula que sairia da nossa boca. Eu estava esquecendo de mostrar o mudra do infinito. A gente faz assim, quando está praticando o Ho'oponopono, ok? Então, seria como as duas rodinhas fechadas. E agora eu gostaria de citar um trabalho incrível de um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto. E também ficou conhecido mundialmente pelos seus experimentos. Bom, mas precisamente onde ele fez com cristais de água. E pela teoria do poder que levam as palavras. Também as intenções e emoções humanas, demonstrando claramente o poder de influência que essas exercem na estrutura molecular da água. Ele expôs a água a diferentes palavras, músicas, intenções, tanto negativas como positivas. E depois de congelar essa água, observou embaixo de um microscópio. E as fotografias mostravam cristais formados. E a água que tinha sido agraciada com palavras bonitas, tipo eu te amo, gratidão, paz, formavam cristais belíssimos e simétricos também. Já a água que tinha sido exposta a palavras feias, tipo eu te odeio, raiva, você é ridícula, formavam cristais de formas caóticas e quebradas, desestruturadas. No final do vídeo eu vou deixar algumas imagens tiradas do experimento
E na descrição também, não sei exatamente onde eu vou deixar, ou na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Você também terá a página web dele, onde poderá encontrar tudo isso que eu estou falando. Então, por que eu quis misturar esses dois temas nesse vídeo? Simplesmente que ao pronunciar o mantra Ho'oponopono, repetindo as frases sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, você está dizendo certas frequências que carregam vibrações positivas. E como o nosso corpo está formado, está composto por 70% água de líquidos, ao repetir essas palavras com intenção, você estaria deliberadamente reprogramando o seu corpo e a sua mente, trazendo cura, paz e equilíbrio para a sua vida. Então, você não perde nada em tentar. Se ela não funcionasse, simplesmente não haveria tantas pessoas praticando em todas as partes do mundo e idiomas. Na maioria das vezes, nós, seres humanos, temos a tendência de procurar práticas complicadas, difíceis, e achando que nos trairá melhores resultados. Mas na prática, tudo aquilo que é mais fácil e está aqui na nossa frente, apresentando-se de forma gratuita, são as coisas que podem nos ajudar grandiosamente. Pessoal, eu sinceramente espero que tenha conseguido explicar direitinho para vocês, e fiquem à vontade em comentar aqui embaixo no vídeo. Eu ficarei muito feliz em responder as dúvidas de vocês. Também pode compartilhar essa mensagem com alguém ou até mesmo o canal. E até proximamente.